Oi, gente, estamos começando mais um Pod Vivax. Eu, Vivi Cirineu, apresentando esse episódio que fala sobre cuidados com a infância. Vamos falar hoje sobre as dificuldades que as famílias atípicas enfrentam nos atendimentos em saúde. E para falar sobre esse tema tão importante na nossa sociedade, eu trouxe aqui a Andresa Facina. Ela é mãe atípica, educadora parental, especialista em maternidade atípica. Bem-vinda, Andresa. Muito obrigada, Vivi. Estou muito feliz de estar aqui, porque é uma oportunidade, eu vejo assim, única, né, de ouvir, né, de eu poder falar, né, de ser ouvida como uma mãe atípica, que realmente tantas dificuldades passamos, né, com os nossos filhos. E muito obrigada, viu, pelo convite. Eu que agradeço, é sempre um prazer. A Andresa... Eu conheci a Andresa quando eu fui fazer um treinamento para médicos em Fortaleza, e eu busquei a Andresa para escutar uma mãe atípica, porque é diferente. A gente pode ler, a gente pode estudar, mas quando a gente traz um lugar de fala de alguém que vive diariamente as dificuldades, a gente se conecta e a gente consegue entender e buscar lugares em que a gente pode, até como profissional de saúde, se eu trabalho num hospital, se eu sou gestora de um hospital, o que eu posso fazer para aliviar um pouco essa sobrecarga. A gente vai falar sobre isso, né? Sobre o sofrimento que essas famílias enfrentam todos os dias. Exatamente. E até para tirar esse estigma até de que, né, o médico é um ser inalcançável, que a gente não pode colocar a nossa opinião, que a gente não possa falar. Eu acho que é muito importante. A mãe tem muito a dizer. Muito. Então, que bom. E eu tenho certeza que você é a que mais vai falar aqui hoje. Mas sobre essa questão do médico, eu estou aqui com um médico, amigo meu pessoal, Dr. Hugo Barros, que é anestesiologista pediátrico, já trabalhou comigo muitos anos em um hospital pediátrico e veio hoje falar aqui sobre a perspectiva dele como profissional de saúde inserido num hospital que atende crianças atípicas. Bem-vindo, Hugo. Obrigado, Vivi. Para mim é uma alegria imensa e um prazer estar aqui. Tenho certeza que vai ser uma experiência única para todos nós, porque não só trazer a minha experiência, eu quero também ouvir a experiência de todas vocês e aprender juntos, que eu acho que é isso que a gente faz todos os dias, né? Eu trabalho há 10 anos com criança, eu sempre falo que eu aprendo todos os dias com elas. Então acho que hoje vai ser mais um dia de aprendizado mútuo aqui. Obrigada, vocês dois, né? Eu fiquei muito movida a fazer esse episódio por conta desse treinamento que eu comentei, que a gente fez lá em Fortaleza, que era um treinamento focado para médicos anestesiologistas, para atenderem crianças com mais empatia. Crianças atípicas lá era um treinamento mais focado em TEA. Mas ali, quando eu quis escutar a Andresa para poder elaborar melhor como é que seria esse treinamento, uma das coisas que a Andresa mais me trouxe atenção, assim, acho que precisa falar sobre capacitismo. Não foi exatamente com essas palavras que você me trouxe. Eu falei, nossa, gente, é verdade. A gente não fala sobre isso. Eu acho que ninguém nem sabe o que é capacitismo. Exatamente. E quando você me trouxe essa proposta, né, eu fiquei pensando, a gente precisa começar bem lá de trás. A gente precisa entender que há muito pouco tempo as pessoas estão convivendo, né, com crianças atípicas, com deficiência, né? Uma criança atípica é aquela que, né, para a sociedade está fora do padrão, né? Então, que tenha questões comportamentais, que tenham transtornos como autismo, pode ser qualquer outro tipo, né? Eu tenho um filho com deficiência e transtorno TEA, né? Ele tem síndrome de Down e tem autismo também, então uma condição que eu falo assim, o autismo veio para atrapalhar o meio de campo de tudo, assim, né? Em todas as áreas que a gente vai, onde o Gabriel precisa estar, é muito difícil, porque tem essa questão mesmo do capacitismo, né? Então, o que é isso? A gente precisa entender que a sociedade foi construindo isso, né? De que a criança, de que a pessoa com uma deficiência, com um transtorno, ela é vista e tratada como inferior. Então, todas as vezes que a gente discrimina, que a gente coloca ela
como um serzinho especial. Quando a gente chama de especial, a gente está colocando essa criança à margem, né? Está dizendo, ela é diferente, ela precisa ser tratada de uma forma inferiorizada, até ela não é capaz, né? E quando a gente fala de hospitais, assim, né? Mais especificamente, essa criança não sente, porque ela não fala ou ela não se movimenta, né? Então, o quanto a sociedade foi construindo isso ao longo do tempo, porque essas pessoas eram marginalizadas mesmo, colocadas em instituições, segregadas mesmo. Então, a gente cresceu. E a gente pode fazer questionamentos, assim, olhar para trás, até na nossa infância, e pensar, eu convivi com crianças com deficiência? Talvez eu não me lembro de ter convivido, nem na minha rua, nem no prédio que eu morava, nem na minha escola. Depois, na minha faculdade também não. Né? Eu lembro que eu tive um professor com deficiência visual no ensino médio, e os alunos, eles usavam a deficiência para enganar esse professor. Né? E eu... É claro que depois, quando a gente vira mãe, atípica, quando a gente, né, tá ali muito próximo, a gente percebe o que a gente faz, né? Então, naquela época, era engraçado, mas era um capacitismo, porque eu estava usando, as pessoas ali em volta estavam usando a deficiência, e eu entrei nessa também, viu? Eu fazia redação pro outro aluno, pro meu amigo ler, pro professor, como se fosse dele, né? Então, assim, duvidando da capacidade desse professor de perceber as coisas. Olha só, ele não enxerga, ele também não percebe nada que eu estou fazendo. Né? Então, o capacitismo está mesmo estruturado dentro da gente. E quando a criança vai para um hospital, parece que, ou num consultório dentário, até mesmo na escola, essa criança já é vista, né? Então a gente precisa desconstruir isso tudo, olhar essa criança como um ser humano capaz, mesmo que essa criança não ande, não fale, não tenha movimentos, o que ela é capaz de fazer? Eu tenho que desconstruir isso. Eu agora estou falando, Vivi, depois você fala. Não, a gente vai aprender. Eu tenho vontade até de pegar a caneta e ficar anotando para aprender. Você me corta. Eu, como pedagoga, eu estou na educação infantil, tem uns 3 anos, e esse ano eu tive a oportunidade de ter uma criança cadeirante na minha sala, com uma deficiência bem rara. Essa criança, olha só como que as coisas vêm assim, de uma forma até natural do entorno. Ele usa gastro, né? Ele não se alimenta via oral, ele não fala, ele tem movimentos involuntários. E as pessoas me perguntam, Andresa, mas o que você vai fazer por esse menino? Você vai ensinar o quê para ele? O que ele tá fazendo? Esse menino vegeta, né? Gente, como assim? Né? E as pessoas falam com muita naturalidade. Isso é capacitismo ali, escancarado. E as pessoas estão com dó desse menino ali na escola. Mas vai ser ruim para ele, ele vai... Tem muita criança fazendo barulho. Gente, ele é uma criança. Tem 4 anos. Né? Eu já tirei ele da cadeira, eu já botei ele no meu colo, mas eu também tenho que me vigiar. A gente tem que se vigiar o tempo inteiro. O que eu estou fazendo? Será que eu estou fazendo o que é melhor? Será que para essa turma aqui eu faço uma atividade e deixo ele de fora? Estou deixando ele de fora só para ele olhar? Ou eu estou pensando o que eu vou fazer para essa criança efetivamente participar? Né? É um desafio gigantesco. Né? Porque eu preciso conhecer essa criança com mais profundidade, conhecer assim, as coisas mais... os detalhes. Ele pisca quando ele tá irritado, ele pisca mais rápido, ele consegue coçar o narizinho. Né? Então, é uma percepção que a gente vai construindo com a criança. E claro que ela é capaz, né? É porque a gente compara. Quando a gente compara com o que a gente considera normal, aí não dá certo. Não dá certo. E até as crianças mesmo atípicas, né? Quando a gente fala do TEA, é um espectro.
Antigamente, a gente via a criança autista como aquela agressiva, que não fala, que só tem comportamentos estereotipados, que não olha no olho. Isso, gente, isso tá não é mais assim. A gente tem crianças que você olha e fala, mas peraí, tem alguma coisa? E aí a gente, né, aí conhecendo sobre, a gente percebe que nas questões sociais, nas questões da interação, é onde pega para essa criança, onde o autismo aparece, né? Não é escancarado, muitas vezes não é escancarado, não é? Então, a gente precisa ter essas percepções, né? E eu falo, olhar a criança como igual valor, né? O que ela sente, eu vou tentar descobrir o que ela sente, como ela sente, e vou tentar dar o meu melhor para ela, né? Descobrir junto com ela, junto com a família, junto com a mãe, né? Como é que a gente pode ajudar essa criança? Eu tô aqui, Andressa, assim, num lugar de muito aprendiz. Porque a primeira vez que eu ouvi falar de capacitismo faz aproximadamente 2 anos. Eu nem sabia também o que era isso. E eu enxergo... então, tem coisas que ainda eu posso falar errado. E eu posso estar usando frases aqui capacitistas. Eu quero te pedir para me corrigir. E ninguém edita, por favor. Porque a gente precisa... Essa postura anticapacitista é quando a gente enxerga no outro, você está sendo preconceituosa na sua fala. E aí você me corrige por quê? Porque eu tenho 40 anos. Há 40 anos eu penso assim. Há 40 anos eu falo assim. Eu quero mudar? Quero. Mas isso não vai ser do dia para a noite. O capacitismo ele é esse grande preconceito velado, inconsciente coletivo, em que eu olho para... Ai, coitadinha daquela criança. Né? Esse olhar que eu enxergo ela como... Eu sou normal, ela não. É, exatamente. Mas que normal é esse, né? Exatamente. E a gente tem falas que são capacitistas, que esse é o ponto, que eu preciso começar a me policiar. Nossa, mãe, nem consigo imaginar a sua dor de ter uma criança assim. Como eu ouço isso? Quais são? Conta pra gente, quais são as frases mais capacitistas que você já ouviu? Eu, como mãe de Down, né? Eles colocam muito a criança Down assim, ai, ele é tão amorosinho, né? Eles são tão... Eles são... Isso já coloca a criança num lugar de não ter capacidade nenhuma, porque ela tem uma síndrome que De já... não ter individualidade, né? Exatamente. Isso é capacitismo. Eu estou colocando ela dentro de uma caixa. Ah, então o Down é assim, né? Ah, o autista é agressivo. Gente, quem falou isso? Ah, ele é especial. Quando a gente também quer ser amoroso, quer fazer uma frase bonitinha e usa nessa... Ah, ele é especial, uma criança especial. Um anjinho azul. É o anjinho. Isso está segregando, né? Então, né? A gente não pode colocar o diagnóstico na frente da criança, né? Então, eu ouço muito essas frases, assim, né? Porque... Deus não dá uma carga maior do que você pode carregar. Se Deus te deu, eu falo, gente, mas não é uma carga, para. É um fardo isso? Né? Além de eu enxergar como coitadinho, se eu enxergo como um fardo pesado para carregar, ai, não, vou ter que atender essa criança autista agora. Que fardo, né? Pesado. Exatamente. Essa é uma visão capacitista. Sim, e quando a mãe chega num consultório ou, né, no hospital, ela já fica na defensiva esperando que isso vá acontecer. Né? Então, ela também às vezes se sente envergonhada, né? E a gente precisa falar para essas mães, né, que elas precisam se empoderar primeiro, tirar isso, porque muitas vezes esse capacitismo está dentro de nós. Isso. Exato. Até te perguntar algo. Você conviveu com crianças atípicas, ou com TEA? No meu dia a dia, eu na só sua atendo infância, não hoje? Não, na minha infância não. Eu não tenho, você falando isso agora, eu não tenho a memória de ter convivido com nenhuma outra criança na escola que tivesse alguma deficiência. E essa questão do capacitismo, para mim, também é muito nova. Eu aprendi esse termo há uns 2 anos atrás também, quando eu comecei a falar um pouco sobre TEA nos congressos de medicina e comecei a estudar, conheci o termo. E de lá para cá também tem sido um aprendizado muito grande, porque é isso, eu acho que é estrutural, né? Tá dentro da gente. E o que eu venho observando, assim, é que eu acho que o capacitismo não está nem só nas falas da gente, muitas vezes nas atitudes, né?
Às vezes eu não falo nada, mas eu posso estar tendo uma atitude capacitista quando, por exemplo, eu vou abordar uma família atípica e eu sei do diagnóstico de uma criança X e eu nem olho para essa criança, eu não converso com ela, só converso com a mãe, achando que ela Não vai não vai entender. entender. E não vai ter sabe? troca nenhuma. Então, às vezes, não é nem só as falas, porque as falas são um pouco mais óbvias, nem tanto, né? Mas a nossa atitude também, às vezes, é capacitista. Então, é um trabalho de se policiar mesmo, aos poucos. De desconstrução diária. Você falou do especial e eu me lembrei tão forte, assim, eu contei lá no treinamento isso, que quando eu estudei escola pública e nas salas não tinha nenhuma criança com deficiência, mas tinha sala especial. Então, qualquer deficiência intelectual, deficiência no corpo, a criança era deslocada para essa sala especial. E a gente era ameaçado. Se não se comportar, você vai lá para a sala especial. Nossa. Como algo assim, totalmente punitivo. É ruim ruim. estar nessa sala especial. Né? Só tem louco. Era o que eu escutava, gente, quando eu era criança. Então, ali, entende assim, que esse preconceito que a gente carrega vem disso que a gente aprendeu lá na infância. Eles não são normais. É. E agora eu não aprendi a conviver. Então agora eu preciso aprender a conviver. E a gente na medicina foi ali, né, na necessidade, não tinha escolha. A gente começou a atender crianças assim. E no começo, como profissional, eu já fui muito violenta. Violenta no sentido de, não, segura o braço, ele não vai nem entender o que está acontecendo. Segura o braço para funcionar o acesso venoso. Ou não conversa, não explica o que está acontecendo. A gente ainda tem um viés de que na nossa formação a gente só aprende o técnico, né? O humano a gente não aprende na faculdade. Então é isso, muitas vezes você aprende muito técnico, a gente olha muito para esses transtornos como uma doença, e que às vezes, hoje em dia eu gosto de falar que o TEA, ele é uma característica do indivíduo, né? Eu nem gosto de falar que seja uma doença, porque a gente aprende muito isso na faculdade, a olhar de uma maneira muito técnica e não ter essa abordagem humana, olhar para o humano, né? Para a individualidade. E aí, muitas vezes, com uma criança sem nenhum tipo de transtorno, isso já acontece. Imagina quando chega uma criança que não fala, que é agressiva, né? Na verdade, a agressividade é um comportamento, é uma comunicação com essa criança, né? O que está ruim? O que essa criança está sentindo aqui nesse ambiente que não está bom para ela? Ela não sabe dizer o que ela está sentindo. Então, a agressividade vem disso também, A desregulação, né? E o quanto o profissional, e eu falo também como pedagoga, me coloco nesse lugar, a gente precisa primeiro se regular para lidar com essa criança. Porque se a gente fica nervoso, ansioso para atender logo, para fazer logo o que tem que fazer, aí desandou o caldo. Aí acabou, a criança não vai colaborar, a não ser que faça a força. E é claro que tem momentos que isso até pode acontecer. Tem criança que não aceita mesmo, né? O meu filho, ele é muito difícil fazer qualquer procedimento com ele. Qualquer coisa. Mas quando o médico, ele chega... Eu até falei com a Vivi, na última consulta que eu levei, o Gabriel, eu acho que era um otorrino, um otorrino, isso mesmo. E aí precisava ver garganta, precisava ver ouvido. Gabriel tem quantos anos? 8 anos. 8. Aí eu falei, bom, eu já vou com pouca expectativa. Falei, se não der, tudo bem, a gente volta. Aí fui conversando com ele, também fui dando essa previsibilidade, que a gente ia ver o dodói dele, porque ele estava reclamando, que ia ver a garganta, aí pedindo para ele abrir a boca, já em casa, para ele, né, fazer o exercício e tal. E rezando para uma médica, né, que fosse bem, assim, humana, nesse sentido. Aí eu entrei, a médica entrou em seguida, no consultório. E ela foi direto no Gabriel. Aí eu já deu Ai. Oi, Gabriel, como é que você tá? O que tá acontecendo? Ele, não, já... Resistente, porque ele já conhece o jaleco, já sabe. E ela, mas Gabriel, o que foi? Tá dodói aonde? Aí eu ia assim, só apoiando como suporte. Então a gente precisa também, a mãe precisa se colocar nesse lugar que eu vou dar suporte para meu filho interagir
com esse médico que quer interagir com ele. Mostra para ela, filho, onde está a dodói, mostra. Ah, o que está acontecendo? Aí eu ia colocando, mas ela fez assim, mas foi tão lindo, assim. Eu fiquei assim no cantinho emocionada vendo. E ela foi mostrando o estetoscópio, que chama. Mostrou para ele, deixou ele manusear um pouquinho, porque até isso pode ser amedrontador para a criança. O que é isso que ela está segurando? O que ela vai fazer com isso? Então ela tirou, entregou na mão dele, fez ele escutar o coração, sabe assim, deixou ele muito à vontade. E aí, enquanto conversava, aí ela pediu para abrir a boca, ele abriu, deixou ver o narizinho, só não deixou ver o ouvido, que o ouvido é mais sensível. E aí eu fui, olha, realmente o ouvido dele, ele tem uma sensibilidade, não gosta, né? Não sei se você vai conseguir. Mas eu já tinha explicado o que era, então eu falei, mãe, tranquilo, não vamos forçar mais nada. Já viu o que eu tinha que ver, pelo que você está me relatando aqui. E assim, o Gabriel ficou sentadinho, não quis fugir da sala, que ele é um super fujão, não saiu. E foi ótimo, porque é disso que precisa, né? O profissional precisa estabelecer uma relação, que às vezes não é fácil, não acontece de uma hora para outra, mas, né, o olho no olho, né? A criança às vezes não olha, ela está aqui, mas ela percebe tudo, ela sente tudo, ela está escutando, não é porque não olha no olho que não está escutando o que você está falando. Né? Então, mantenha você, profissional, mantenha teu olho, né? Olhando, olha para essa criança, né? Chega perto, deixa ela te sentir. Eu sempre falo, a criança ela tem que sentir quem está perto dela. E qual é a intenção dessa pessoa? Né? Se eu estou com boa intenção, eu posso falar também para a criança, olha, se for um procedimento mais invasivo, como tirar sangue, ou, né? Pingar um colírio, às vezes a gente pensa que não, mas é um colírio num oftalmologista que arde. É uma coisa simples, só que não. E dizer o que vai acontecer, se vai doer, dizer que vai doer um pouquinho. Falar a verdade sempre, Falar a verdade. Para todo mundo. Mas eu não quero, eu não tô aqui para te machucar, eu não queria estar fazendo isso. Então, é estabelecer essa relação. E a criança, aos poucos, ela vai se soltando e vai se entregando para aquilo, sabe? Eu tenho essa experiência com o Gabriel em outros âmbitos, assim, no dentista, por exemplo, que é difícil, gente, é muito difícil sentar uma criança, né, com autismo, com uma deficiência, fazer sentar, abrir a boca e manipular. E o dentista que atende o Gabriel, ele vai conversando e vai colocando as coisas em cima da mesa e o Gabriel reclamando e ele vai fazendo. Tem uma hora que precisa segurar. Tem que segurar, não tem jeito. Mas esse dentista está tão tranquilo que o Gabriel permite que ele segure. Continua reclamando, mas não faz tanta força para sair daquilo, sabe? Porque tá sentindo ali a pessoa calma. Né? É claro que ele, por exemplo, tem muita experiência. Né? Mas ele também foi construindo isso com os pacientes dele. Né? Ele foi percebendo, ele foi entendendo como é que funciona cada criança. Né? Então, é isso. O médico, né, o profissional, olhar para dentro dele. Bom, vou atender essa criança que vai demandar muito de mim, do que eu sou, do que eu tenho para dar de bom para essa criança. Então, né, vou procurar fazer o melhor. Porque às vezes a gente pensa só no procedimento. Aí tem que fazer e acabou. E às vezes a mãe, ela entra nessa de que... Já aconteceu isso comigo. Ai, vamos fazer logo isso, pelo amor de Deus, não aguento esse menino gritando aqui, esperneando, vamos fazer. Violência, né? Isso se torna violência. Quando você falou que às vezes precisa segurar, só a gente pensar assim, que isso não justifica que seja a nossa primeira via, né? O nosso primeiro caminho. Primeiro a gente vai conversar, se conectar com a criança, vai buscar outros recursos de entender como que funciona ali a mente dessa criança. Pode ser que
vou até questionar, mas já examinou a garganta? Precisa examinar o ouvido hoje mesmo? Tem que fazer isso agora? Eu posso preparar melhor essa criança para um próximo atendimento? É se questionar e parar com algo que vem muito da nossa formação, da faculdade, do enrijecido. Não, mas eu tenho que cumprir o checklist aqui de examinar todas as coisas, olhar todas as coisas. E eu tenho um bom senso que talvez ali não seja o melhor momento para aquela criança. E conversar com a família. Eu acho que esse é o principal aspecto, né, Hugo, que a gente conversou muito sobre isso no treinamento, porque às vezes teria um outro momento? Teria, mas a família vem de longe, a família tem outros filhos que tem que organizar na casa. Para aquela família, talvez deixar para um outro momento seja pior. Então não é a gente que tem que decidir sozinho isso. A gente tem que escutar e conversar com as famílias. Colocar, ó, se não fizermos hoje, as consequências são essas. E juntos vamos decidir o que é melhor. Principalmente o que é melhor para a criança. Que é o nosso foco, o nosso alvo. E uma grande dificuldade, que aí eu queria até que você contasse para a gente, Hugo. Uma grande dificuldade nossa no atendimento é o tempo. Com certeza. A gente tem um tempo, e isso desde a minha época ali de trabalhar no hospital. A gente tem um tempo para atender, porque depois tem outro paciente. E não dá para atropelar. E as crianças, elas têm um tempo maior para se conectar e aceitar fazer as coisas do que os adultos. Só que dependendo da criança, se é uma criança TEA com um espectro maior, o tempo dela é maior ainda. Isso. E aí é uma grande discussão como é que a gente vai fazer se a gente quer ter um atendimento mais humanizado, mais respeitoso, se a gente não tem tempo. E Hugo tem uma história maravilhosa que eu quero que ele conte sempre para todo mundo. Vou contar. Do dia da tomografia. Mas eu acho que o tempo realmente é o que mais enrijece o atendimento hospitalar, né, nos hospitais. Acho que o sistema de saúde hoje ele trabalha muito visando produtividade, porque senão é insustentável, a gente entende. Mas deixa um pouco de lado essa visão da individualidade, né, de cada ser humano. Então a gente é isso, a gente trabalha um paciente atrás do outro, com aquela produtividade, tem que ser tudo rápido, e muitas vezes a gente acaba caindo num atendimento que pode ser violento para a criança, porque não respeita o tempo da criança. E eu acho que isso para todas as crianças, viu? Para as crianças típicas e atípicas, o tempo delas é diferente do nosso, né? E para as crianças atípicas, talvez o tempo delas seja ainda mais diferente. E aí, depender do grau, falando de TEA, do grau de comprometimento, o tempo seja ainda maior. É essencial que a gente tenha esse tempo, né? E isso precisaria que a gente flexibilizasse essa estrutura hospitalar, né? Que a gente flexibilizasse o atendimento para as crianças que são sinalizadas com TEA, principalmente, para que a gente tenha um tempo maior de atendimento para essa criança. Porque muitas vezes a não violência, né? Você conseguir a colaboração daquela criança ou você partir para uma contenção, é só uma questão de respeitar o tempo da criança. Isso, lógico, os pais são as melhores pessoas para saber esse limite. Porque os pais sabem, ó, nisso aqui ele não vai colaborar. E aí é uma decisão dos pais, em conjunto com a família, de falar, não, acho que para esse procedimento é melhor a gente fazer uma contenção, se realmente for preciso fazer. A história que eu tenho para contar, que a Vivi já conhece, é de uma criança que eu atendi, era uma criança que estava dentro do espectro autista. Ela tinha um nível de necessidade de suporte maior, 2 ou 3. E ela veio para fazer uma tomografia, que é um exame simples, rápido, mas que na criança a gente faz com ela anestesiada. E a mãe chegou para mim e falou, eu preciso de ele vai aceitar fazer a inalação, porque a gente faz uma inalação para poder ele dormir. Ele vai aceitar fazer a inalação. Ele está acostumado a fazer inalação em casa. Mas aqui, como é um ambiente diferente, eu preciso de um tempo para ele se acostumar. E aí, a nossa sorte é que era o último exame do dia, e eu falei, mãe, você tem o tempo que você quiser. Vamos fazer no tempo dele. E aí, no começo, ele não queria nem entrar na sala de tomografia. Aí, depois, aos poucos, a gente foi brincando, sentamos no chão ali do corredor, ficamos brincando com ele foi se ambientalizando naquele lugar, com as pessoas. Daqui a pouco, ele conseguiu entrar. A gente precisava que ele deitasse numa maca para poder fazer a inalação. Normalmente a criança deita na maca e eu coloco a inalação. E aí eu falei, mãe, se ele não quiser deitar, a gente pode fazer aqui mesmo no chão. Então a gente sentou no chão, sentamos os 4 no chão, eu,
a mãe, a criança e a profissional da enfermagem que estava junto com a gente. Ficamos brincando com ele, ele não queria colocar máscara. Mas depois, aos pouquinhos, respeitando o tempo dele, ele começou a querer colocar a máscara. A mãe colocou a máscara nele e a mãe induziu a anestesia nele no chão da sala ali. E sem choro, com colaboração, foi tudo lindo. Mas nisso demorou o quê? Quase 2 horas para a gente conseguir fazer isso. Para um exame que dura 1 minuto um exame e meio. Que dura, 5 minutos, vai ver. Mas é isso, é o tempo dele, né? De se adaptar com aquele lugar. Nós adultos também, quando vamos num lugar diferente, a gente demora um tempo para eu me adaptar para num lugar diferente, né? Uma criança talvez demore um tempo maior, e uma criança com TEA talvez demore um tempo ainda maior. Eu gosto dessa história, Hugo, assim, aí a pessoa vai pensar assim, não, espera aí, eu sou dentista, eu não tenho 2 horas para atender uma pessoa, mas assim, que essa história sirva de um modelo, de uma inspiração entre a realidade que eu tenho e o que eu posso fazer com essa realidade que eu tenho. Então, assim, 2 horas eu não vou ter. Mas será que ao invés de eu atender correndo em 10 minutos, eu não posso tentar fazer em 20, 30? Isso. Nem sempre são 2 horas também. Às vezes em 15 minutos a gente consegue. Mas é isso, é você entender que tem um tempo maior, que demanda um tempo maior. E você disponibilizar um pouco, né? Flexibilizar um pouco, o quanto você puder, né? É isso. A última vez que o Gabriel teve que tirar sangue, eu pedi um atendimento em casa e a gente já coloca que ele tem deficiência e autismo, para que venha um profissional que já tem um pouco mais de experiência, um pouco mais de tato e conversa. E essa última vez a gente conseguiu, tirou, só que no finalzinho perdeu a veia, aí foi até um erro meu, assim, de ter... Ela falou, não, tem que furar o outro braço, porque tem que terminar Eu já sabia que não ia dar certo, mas eu quis que acontecesse, né? Então, às vezes a gente fica nessa também, de que tá dando trabalho, ela tem que tem que colher outros exames em outros lugares, e a gente coloca essa pressão também, né? Então, a gente ter como mãe essa consciência também de que não, o tempo é dele e nesse caso já estressou, não vai furar de novo. Eu podia ter falado isso, mas eu quis resolver, porque fazia tempo que não fazia o exame e tal. Mas é muito importante ter o profissional também ter essa previsibilidade. Vai ter um atendimento de uma criança. Exato. E o que eu acho é que a gente sabe que as crianças atípicas, elas têm por lei que tem um atendimento preferencial, né? Mas eu acho que esse preferencial não deve estar só ali na fila de espera quando ele chega no hospital. Esse atendimento preferencial, ele deve estar incluído num fluxo diferenciado dentro do hospital, sabe? Não é só o tempo de espera para ele na recepção. É ele ser encaixado num protocolo mais flexível, né? Que respeite a individualidade dele, né? E isso inclui mais tempo para o atendimento, isso inclui diversas outras estratégias de ansiedade dentro de um hospital, por exemplo. Inclui deixar ele entrar com a roupinha dele, deixar ele levar o brinquedo, deixar ele estar com 2 acompanhantes ao invés de um, que a gente sabe que a regra em alguns setores do hospital é estar só com um acompanhante. Então, é flexibilizar em diversos caminhos, né? Sim, até mesmo nesse exemplo que você contou, a gente precisa de profissionais treinados para atender essas crianças. A gente está numa desconstrução social, que para a gente, e eu como mãe falo isso também, é muito mais fácil eu me conectar com outro adulto, com a necessidade do outro adulto e esquecer das minhas filhas. Eu faço isso muito. Então, assim, todo dia eu estou fazendo esse exercício para, não, eu vou olhar para elas. O adulto que se vire. Ele vai encontrar caminhos depois de fazer. Mas se eu tivesse ali uma enfermeira, com esse olhar humano, treinada, olha, não deu para coletar, como é que a gente faz? Precisava coletar do outro braço. Mas ela vindo com uma fala assim, tem outras soluções, não tem que fazer agora. Você acha que vai dar certo fazer agora, mãe? E tanto é que só traumatizou ele, porque o que pegou de sangue deu para fazer tudo. Aí, mas furou o outro braço. Ela podia ter falado, ela também podia ter se cuidado comigo, percebendo ali que eu também estava ansiosa, não,
pode ser que eles consigam. E foi mesmo, mas ela não. Ela falou, não, tem exame aqui que não vai dar para fazer, porque tem quantidade pequena. Você falou uma coisa muito importante. Olha como eu estava ansiosa e ela podia ter percebido. Eu tenho que olhar para a criança e falar com a criança primeiro, mas a gente não pode esquecer de ter esse olhar para a mãe. E isso foi uma coisa que eu bati muito martelo lá no treinamento, Andresa, porque assim, a gente sabe que a mãe de uma criança que tem diversas necessidades é uma mãe sobrecarregada. Com as 1000 terapias, com tudo que tem que fazer, tudo que tem que dar conta, com a escola que tem as dificuldades, que não sabe lidar bem. Então, assim, é o tempo todo lutando para essa criança ter um direito a um atendimento preferencial, que é um direito dela, mas que as mães têm que continuar lutando. Porque chega nos lugares e muitas pessoas... Mas para que ele precisa? Né? Ele anda e fala. Para que esse menino precisa passar na frente? Esse é o olhar da sociedade. Então, essas mães... elas vivem sobrecarregadas. E quando essa mãe está estressada, está ansiosa, e isso é um olhar para a gente treinar para quem atende, para quem faz um atendimento em saúde. Mãe, tá tudo bem, a gente não tem pressa, e a gente acalmar essa mãe. Não pode deixar, a gente vai fazer da melhor forma e trazer essa segurança. Eu não sei se você tem alguma experiência que foi ruim ou boa para trazer em relação a isso, de você, como mãe, se sentir acolhida nos atendimentos. Eu tenho, assim, quando o Gabriel era muito novinho, recém-nascido, na verdade, que ele ficou internado. E assim, ele nasceu, teve uma icterícia muito alta, ele teve alta da maternidade, saiu com uma semana, detectou essa icterícia muito alta, foi pro hospital e ficou internado assim de cara, né? E aí um estresse enorme, porque era para ter feito transfusão de sangue, aí não conseguiram, aí começaram a falar de sequelas e enfim, muito estresse. E assim, eu tenho mais uma filha também, que é a Elisa, tem 12 anos, e eu passei também muita coisa com ela em hospital, porque ela é transplantada. Transplantou com 7 meses de fígado. Então, eu já chego no hospital meio querendo ter gatilho, assim, de meu Deus, o que vai acontecer aqui, o que vai acontecer aqui. E aí o Gabriel ficou 15 dias internado e eu comecei a ficar muito estressada. Eu não conseguia mais amamentar o Gabriel. E ele, recém-nascido, percebeu tudo. Ele não mamava. Nossa, foi muito difícil, porque eu queria sair daquela situação, minha filha estava prestes a fazer aniversário, eu falava, eu vou perder o aniversário da minha filha, eu não aguento mais ficar aqui, o que vai acontecer com meu filho? Porque não vinha também informação, sabe? Vinha assim, ele... acho que vai sair hoje, deixa eu ver. Antes de olhar o exame, falava que ele ia sair. Aí eu olhava o exame, não vai sair. Aquilo foi me gerando, assim, um estresse, uma ansiedade gigantesca. E o Gabriel, ele parou de mamar e não acordava. Dormiu e não acordava. Olha, gente, deram banho nele, tiraram a roupa. Esse menino, falei, gente, ele vai morrer, porque ele entrou aí num congelamento, não sei o que está acontecendo com ele. Ele não quer acordar, ele não quer me ver assim, né? Claro que hoje eu tenho essa consciência. Na época, não tinha. Mas aí entrou uma médica, nunca vou esquecer essa médica. Ele não queria nem mamar na mamadeira, porque ele estava no peito. Aí começaram a trazer mamadeira, mas comigo ele não descia. Ele se recusou, assim, né? Não, tenho certeza. Todo o meu estresse estava ali nele e eu não conseguia mais, assim. Eu cheguei num limite mesmo. Aí essa médica entrou. Aí ela me acalmou, me abraçou. Primeira coisa, ela me abraçou, né? Aí aquilo já deu um conforto, um pouco de alívio, assim. Aí ela foi no Gabriel. Eu fico bem emocionada, porque aí ela começou a conversar com ele. Olha, recém-nascido. Olha como a gente, né, não tem essa... A gente acha que eles não estão entendendo, nada, que eles são muito pequenos. Muito pequenininhos, né? E o Gabriel, ainda com a deficiência, menos ainda. E aí ela pegou ele, começou a falar com o Gabriel, falando de mim.
né? A mamãe quer ir embora, a mamãe tem a Elisa em casa, ela quer muito, tá com muita saudade. E aquilo foi reverberando em mim. Eu tava falando com ele, mas ali, né? Eu sentindo tudo aquilo, dizendo, é isso, é isso. E eu fui me acalmando, o Gabriel foi se acalmando, e ela não quis me colocar no peito, não quis colocar ele no peito, mas pegou a mamadeira, depois que ela conversou muito ali, pegou a mamadeira, deu para ele bebeu ela inteira, uma mamadeira enorme. Ai, gente, me deu um alívio tão grande aquilo, que eu falei, é isso que a gente precisa, de acolhimento também, né? Puxa vida. E a mãe, quando se torna atípica, né, você falou da sobrecarga, isso é muito real, né? Além da gente ter que lidar com a sociedade, que todos nós, né, somos capacitistas e os espaços, é tudo tão difícil, a gente vai num supermercado difícil, a gente vai num parquinho, é difícil. Gente, é assim, é bem, bem complicado tudo. Então, quando você vai para um ambiente de hospital, você já chega ali, num limite. Já chega muitas vezes, né? Então, a mãe está ansiosa, a mãe está preocupada com o adulto que quer resolver a coisa. Você vê, eu já tenho... O Gabriel, com 8 anos, eu me pego nessa ansiedade de querer resolver, de me preocupar com o outro, né? Mas a gente também... Porque a mãe precisa ser acolhida para acolher o filho. Exato. Você vê, né? Eu acho que todo mundo que entra no hospital para fazer qualquer tipo de atendimento, de tratamento, ele tem uma dor, né? Ele tá ali porque ele tem uma dor e ele precisa tratar alguma coisa. Ele tá passando por um momento da vida dele que só ele sabe. E o profissional de saúde, todo profissional de saúde que atende no ambiente hospitalar, ele precisaria desse treinamento para ter um olhar mais humano para aquela pessoa que está ali, né? A mãe da criança atípica que está dentro de um hospital, isso por si só já é um fator de estresse muito grande para a criança, para ela, para a família inteira. E muitas vezes a gente também não sabe nem que momento da vida ela está passando, né? Às vezes ela está no início, acabou de receber um diagnóstico do filho e ela está numa fase de ainda não aceitação, que às vezes ela não consegue nem verbalizar. E o profissional precisa ter a sensibilidade de perceber essas coisas. E a gente precisaria de treinamento, né? Porque são coisas treináveis, né? Mas eu falo assim também, Vivian, que vocês como profissionais têm que se acolher também, né? E assim, você, igual a gente falou no começo, a gente não conviveu, a gente não sabe mesmo, né? A gente está aprendendo a lidar, a conviver, a interagir. É um aprendizado. E tá tudo bem se errar, e tá tudo bem se, né, fizer alguma coisa que, nossa, não devia ter feito isso, não devia ter feito dessa forma, porque é uma construção, é um aprendizado né, vocês também como profissionais e que são maravilhosos, claro, também se colocar nesse lugar, né, de que eu vou acolher também essa minha dificuldade de lidar com essa criança. Mas é isso, eu acho que também ninguém sai de casa com o intuito de, hoje eu vou tratar uma criança com violência. Não, jamais. As pessoas que não têm esse olhar de acolhimento, elas também não fazem por mal, né? É isso, faltou treinamento às vezes. Falta informação. Informação, né? Esse conhecimento não chegou para elas ainda. Eu acho a importância, por exemplo, desse nosso episódio, assim, né? E aqui eu já faço meu agradecimento à Vivax TV por proporcionar isso pra gente, levar informação para a população, para que todo mundo saiba. Porque a gente faz, não é por mal, a gente faz por desconhecimento. Só que a partir do momento que a gente sabe, agora eu vou ter um olhar diferente para essas crianças. Eu vou todo dia me policiar para ver como eu falo, como eu enxergo essa criança. Eu ainda estou enxergando com valor inferior ou não. E é como sociedade, como todo mundo. Se eu tenho, o que eu posso fazer? Não, mas eu não trabalho em hospital, mas eu tenho uma vizinha que é uma mãe de uma criança que tem síndrome de Down. Será que eu posso ir lá oferecer alguma coisa para ela? Fiz bastante macarrão, você não precisa se preocupar com o almoço que hoje eu fiz. E como a gente pode voltar a enxergar os outros, viver em comunidade? Porque ficou, né? Hoje é assim, cada um no seu cantinho se preocupando com as suas questões. E a gente esqueceu de fazer esse enlace como humanidade. Como eu posso ajudar o outro? E eu, como profissional, como é que eu posso acalmar essa mãe
Se eu tô estressado, porque eu dei plantão, eu não dormi, eu tô sem comer, e a gente esquece no nosso autocuidado da gente olhar pra gente mesmo. Então todos nós olharmos para nossa saúde física integral. Corpo, mente, espírito. Eu como mãe, eu como profissional de saúde, para que essa violência não chegue na criança. O cuidar de quem cuida, né? Cuidar do profissional de saúde, cuidar da mãe. A gente tem muitas coisas que a gente pode fazer. E eu acho que tudo começa com a informação. Com a consciência que a gente está levando para as pessoas. Tem um outro ponto também que eu queria trazer sobre a ludicidade. Para falar sobre essa... É algo que eu sempre trago nos atendimentos, nas conversas, sobre a importância do brincar e do ser lúdico com as crianças. Que muitos profissionais de saúde perderam essa capacidade de enxergar a ludicidade, a brincadeira. Porém, teve uma coisa muito interessante que eu conversei com a Andressa, e daí eu vivi na minha experiência pessoal com as minhas filhas, de levar elas para um serviço de uma dentista, que o espaço não é mais lúdico. Eu levei elas para a minha dentista, que me atende. O espaço não é lúdico, não tem um desenho na parede, não tem televisão, não tem nada. Porque ela não atende, não é o foco dela atender crianças. E o atendimento foi muito melhor. Melhor no sentido de as meninas se sentiram especiais, conectadas, porque importava pouco ali o espaço, o que elas viam, mas importava a conexão com as pessoas. Esse olhar para a infância. Tanto que quando eu entrevistei a Andressa para fazer o treinamento, eu perguntei o que você acha dessa importância dos profissionais aprenderem a brincar com as crianças. É exatamente isso. Quando a gente aprende que a criança ela precisa de conexão, ela precisa se sentir segura, a gente muitas vezes não precisa usar desse suporte. É claro que às vezes eu ainda não tenho essa conexão e vou usar esse suporte da ludicidade para me apoiar. Então, eu tô percebendo aqui que eu não tô conseguindo, eu e a criança, eu vou usar um suporte e tá tudo bem. Mas é entender que é muito além disso. E a ludicidade, ela não precisa estar só no brinquedo, na parede pintada. A ludicidade pode estar numa fala, né? A maneira como você se comunica, numa história que você conta. Eu acho que a ludicidade, ela é a linguagem da criança. Sim, eu como professora uso muito com as minhas crianças. Todo dia elas chegam com uma história e aí elas querem me ouvir, elas querem que eu fique ali, nossa, que legal. Aí eu mudo o tom da voz, aí falo de um jeito diferente, gesticulo aquilo para elas, nossa, né? Porque aí gera conexão, né? Eu tô ali na altura da criança, né? No jeito dela, né? O que ela entende, a linguagem que ela entende. Então, é mais nesse sentido. Também tive uma experiência assim com o Gabriel, porque eu também levei o Gabriel numa dentista e com muita boa vontade, e tá tudo bem, né? E tem outras crianças que se conectam com essa ludicidade, com brinquedinhos e tal. Mas nessa, o Gabriel não entrou na sala, ele ficou na recepção. E a dentista vinha, trazia lá um ursinho lá de dente, trazia não sei o quê. Aí a sala tinha TV no teto. O Gabriel não deu certo. Não se conectou. Não se conectou. E eu fui... Olha, era longe, assim, que me indicaram, tudo. Falei, não, eu vou, que vai dar certo. Fui 2 ou 3 vezes e nada aconteceu. E hoje eu levo o Gabriel num dentista, que é esse que eu falei no começo, que assim, não tem nenhuma cor diferente nas paredes. Nada. Uma cor mais viva, não tem nada, mas é muito simples. E ele usa o suporte da ludicidade depois que engraçado, depois que termina. Que aí ele relaxa, né? Aí pode brincar. E aí dá super certo. Então ele vem, começa a conversar com o Gabriel. Tudo é o Gabriel, não é nada comigo, é tudo com ele. Às vezes eu fico até meio...
E aí, Gabriel, você tá aqui, que bom que você veio, nananã, e vai conversando, você tá bem, o que você tem na mão, o que você tá vendo? E vai conversando, e vai levando, e vai sentando, e vai pegando as coisas. Agora eu vou te segurar, Gabriel. Ih, vai doer um pouco. Ai, meu Deus. Não, tio. E ele fica, não, tio, não, não. Quando vê, já fez. E ele fica, eu sei, Gabriel, que tá doendo. Ai, isso é ruim demais. Eu não queria também. Ai, se eu pudesse, eu não tava aqui. Eu acho muito legal o jeito dele, assim. E o Gabriel vai se conectando e a gente já fez até canalzinho no dente dele, que ele bateu e caiu, bateu o dente, teve que fazer canal. Eu falei, ai, gente, canal. E deu certo. Fez, anestesiou, fez tudo. Anestesiou local, né? Porque o que a gente vê é muitas crianças indo para o centro cirúrgico fazer esses procedimentos porque não consegue fazer no consultório. E com ele, assim... E é tempo, né? A gente também entender que às vezes a gente vai com muita expectativa para resolver. Também quando a gente tira um pouco a expectativa, a gente vai com mais leveza para uma consulta, né? Para um procedimento. Então, eu fico assim me policiando nesse sentido. Não, peraí, tá tudo bem, se não der certo hoje, vai dar outro dia, a gente volta aqui, faz. Porque tem que ser assim, eu tenho que ir como se eu estivesse indo na padaria, tomar um café, sentar, fazer uma coisa bem relaxante, porque senão aí desanda mesmo, a gente já vai, né? E eles sentem assim, de uma forma muito profunda, eles são muito sensíveis a tudo. E principalmente a mãe. Se a mãe ali não tá muito acreditando, não tá muito acreditando, que eu falo assim, confiar na criança, não que acreditando que vai acontecer, mas na confiança, filho, tá tudo bem, confio em você, se a gente conseguir fazer, já falei muito isso pro Gabriel, se a gente conseguir, tá tudo bem. Se não conseguir, a gente volta, vai outro dia. Fica tranquilo, filho, né? Tem muito essa fala com ele. Por quê? Eu tô mostrando que eu amo ele de qualquer forma. Se der certo ou se não der. Porque às vezes a gente usa, né, dessas chantagens, assim, de... se você não for, não vou comprar o bolo. Se você não fizer isso, a mamãe vai ficar muito chateada. A mamãe vai chorar. Mamãe... Não precisa disso. Nenhuma criança, né? A gente deve usar esse tipo de coisa. Porque a criança também... Aí, se ela não consegue, ela se sente inferiorizada. Ela se sente não capaz. Né? Então, a gente coloca isso também de uma forma... A gente nem percebe o quanto isso atinge essa criança, né? O filho. Então, a mãe também ter esse diálogo é muito importante. E se colocar também vulnerável. Filho, a mamãe também está com medo. A mamãe também está insegura. A mamãe nunca te levou a fazer isso. Eu não sei o que vai acontecer lá, mas fica junto da mamãe. Vamos, né, segurar junto isso. Também, quando a gente fala isso, se vulnerabiliza, a gente se conecta mais. Isso serve para o profissional. Uhum. De poder dizer isso para a criança. Nossa, nunca recebi uma criança como você aqui. Não tô sabendo direito o que eu tô fazendo aqui. Sabe, assim, de uma forma leve. Dizer o que tá sentindo, dizer que, nossa, como é que eu faço aqui? Me ajuda, sabe? Porque isso traz leveza para a relação do profissional também com a criança. E a criança vai relaxando e muitas vezes, quando a gente coloca essa vulnerabilidade, a criança ensina muita coisa. Você falou no começo. Sim. A criança ensina pra gente, né? A criança vai permitindo, a criança vai demonstrando o que é bom para ela, o que não é, né? Então, é um caminho, assim. Acho que você trouxe muitas coisas importantes, né, Andresa? E me chamou muita atenção quando você contou a história das coisas que o dentista vai falando. Toda criança merece e precisa saber a verdade. Quando a gente fala para uma criança, não dói nada, é só um pouquinho. Para com isso, é muito bravo, para com isso. A gente está mentindo. A gente está mentindo para a criança, porque dói, e ela sabe que dói, e isso quebra vínculos de confiança. Então a gente precisa trabalhar com a verdade para construir esse relacionamento. Uhum. E a gente está chegando ao fim do nosso programa, tem muita coisa para falar, mas... Eu queria que vocês trouxessem assim, uma mensagem final sobre como a gente pode melhorar o atendimento para as famílias, para as crianças, o que os hospitais, os serviços de saúde precisam fazer. Eu acho que
para o profissional de saúde, para todo mundo, né? A gente precisa se conectar com as pessoas, com as crianças típicas, com as crianças atípicas, com as famílias, com os pais, com as mães. Precisa aprender a se conectar. Para os profissionais de saúde é ter esse olhar mais humano, tentar se conectar com os pacientes e buscar informação, né? Porque eu acho que isso é a fonte principal que pode mudar a nossa mente. E para os gestores, principalmente, é também ter um olhar mais humano para esse atendimento de saúde e conseguir flexibilizar os fluxos de atendimento para essas pessoas que elas precisam de um atendimento preferencial não só na fila de atendimento, né? Mas em todo o atendimento, desde o momento zero, às vezes até antes de chegar no hospital. Perfeito. Eu, assim, vou dizer como mãe e para as mães, né? Que elas possam se sentir empoderadas, de verdade. Porque quem sabe mais é a mãe desse filho, né? O que ele sente, como é que ele tá, o que é importante para ele, que essa mãe possa ter voz, que ela possa falar, que ela possa dizer, olha, isso eu não vou admitir, ou a gente precisa fazer diferente, a gente, né? Eu acho que assim, ela se impor dessa forma, assim, lógico que muitas vezes a mãe fica ali até numa posição um pouco agressiva, por tudo que a gente já falou aqui, né? Que precisa lutar pelos direitos, precisa, né? Mas que esse empoderamento seja assim, eu posso dizer, porque eu sei quem é meu filho, né? Eu sei o que ele precisa, eu sei o que é importante para ele, né? Que o profissional possa ouvir também essa mãe, porque muitas vezes a mãe chega com essa, que o médico é um ser superior. É verdade. Não, é o pensamento, mas eu virei os olhos pensando, que não é. Sim, mas, gente, né? E que não, gente, é igual valor, né? O médico tem conhecimento dele, tem experiência, tem estudo, tem tudo. Mas eu sou mãe, eu convivo desde que nasceu, antes, né? E tudo. Então, que essa mãe possa se sentir empoderada nesses momentos também, com diálogo, com conversa, com ajuda mútua, assim, ajudar esse profissional a fazer o melhor. Perfeito. E, Andresa, onde as pessoas te encontram nas redes sociais? Eu tenho a página que é o Superando Diagnósticos, né, no Instagram e no Facebook. Tem um canalzinho no YouTube também, que é com o mesmo nome. E tá lá, eu gosto muito de escrever, eu trago muitas reflexões do que eu vivencio com os meus filhos. E faço atendimento parental também, né? Lá pode entrar no link lá da bio. E eu também converso com as mães, via direct. A gente tem muita troca. Tem um grupo gratuito também no WhatsApp, que tem mais de 150 mães lá, e a gente faz muita troca, muita informação, desabafo, né? Falo que é um lugar de não julgamentos. Então, sejam bem-vindas. Quem vier na página e precisar falar comigo. Olha, que importante, né? Um espaço de escuta. Isso, de acolhimento. Maravilhoso. E você, doutor Hugo, onde as pessoas te encontram? Eu tenho uma página no Instagram, que é o @hugo.imb. E é por onde eu também tento me conectar com as famílias dos pacientes através desse canal. Trazer informação, né, tão necessária. Gente, muito, muito obrigada por esse episódio. Acho que eu aprendi muito, me emocionei com a história da Andresa, foi maravilhoso. E um dia a gente volta para falar mais sobre esse tema, mas eu acho que as pessoas vão sair com um coraçãozinho mais aquecido e um olhar diferente daqui. Obrigada, gente. Eu que agradeço, Vivi.